Alô, bom dia, irmãos. Você está ligado no Instituto Bíblico Voxer. Bem-vindo a mais um estudo. Hoje nós iremos iniciar o estudo de número 9, baseado em Mateus capítulo 10. Meus irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos agora no capítulo 10. Já foram 10 capítulos para trás. E nós aprendemos desde o começo, desde a primeira lição, que o evangelista Mateus ele quer apresentar Jesus como o Messias, o rei ungido esperado por Israel. E nós vimos isso desde o capítulo 1, através da genealogia de Jesus, como nós já estudamos. Nós vimos que Mateus prova que Jesus ele é descendente de Davi, e isso era muito importante, porque se ele de fato fosse o Messias, ele deveria descender de Davi, e ele comprova isso. Depois nós vimos também no capítulo 3, João Batista preparando o caminho para o rei messiânico. Isso também era uma profecia do Antigo Testamento, que mostrava que alguém, um precursor, iria preparar o caminho, endireitando as veredas para o Messias. E isso se cumpriu também na pessoa de João Batista. Em Mateus não deixou passar e ele registra esse acontecimento, simplesmente para te mostrar que Jesus é o Messias. Depois nós vimos no capítulo 4 que Jesus, guiado, levado pelo Espírito Santo, foi até o deserto para ser tentado. E nós vimos que Mateus ele relacionou esse texto, essa passagem aqui, esse acontecimento histórico da tentação de Jesus, simplesmente para nos mostrar que o Cristo, o Messias, ele era guiado pelo Espírito Santo, porque havia também uma promessa messiânica que dizia que Cristo deveria ser guiado pelo Espírito Santo. E quando nós entramos no capítulo 5, 6 e 7, nós encontramos o sermão das bem-aventuranças. Aqui Jesus ele apresenta aos seus súditos as ordenanças, os mandamentos para se tornar parte desse reino. Ou seja, aqueles que fazem parte desse reinado aqui, eles devem se submeter a essas bem-aventuranças. E nós aprendemos então que Jesus ele mostra a capacidade de ser Messias através da profundidade do seu discurso. E no finalzinho do capítulo 7, nós vimos que Mateus mostra que Jesus tinha autoridade para julgamento, e depois nós vimos que Jesus ele falava como quem tem autoridade. E no capítulo 8, nós vimos que Jesus ele apresenta de forma prática a sua autoridade, fazendo o quê? Curando os leprosos, aquela conversa dele com o centurião também mostrando a sua autoridade. Nós vimos Jesus curando as demais doenças, todos os tipos de doenças, expulsando demônios, e nós vimos tudo isso aqui no capítulo 8 e no capítulo 9. Então Jesus demonstrou a sua autoridade no capítulo 8 e no capítulo 9 de maneira prática. E agora, no capítulo 10, o Messias então vai enviar os seus discípulos para realizar as obras que ele havia realizado, as obras relacionada com as curas. E Jesus então está prestes agora a enviar os seus discípulos. E o capítulo 10 ele começa dizendo assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. No capítulo 8, no capítulo 9, o Senhor Jesus fez tudo isso aqui. Expulsou espíritos imundos e curou todas as doenças e enfermidades. Agora, ele transmite a autoridade para os seus discípulos, para que eles façam a mesma coisa. E no versículo 2, nós temos aqui então o nome dos 12 apóstolos. Confira comigo no replay, nós temos aqui o apóstolo Pedro, que também ele era conhecido como Cefas e Simão. Ele era casado, irmão de André e companheiro de Tiago e João. Provavelmente,
Ele era um dos sócios na companhia de pesca em que trabalhavam. Ele foi apóstolo que mais se destacou no início da igreja primitiva. E se você ir para 1 Pedro 5:1, nós vamos ver que ele era ali o presbítero. Ele era reconhecido como presbítero, conforme diz 5:1 de 1 Pedro, que diz assim: portanto, apelo para os presbíteros, isso é Pedro falando, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero. Então, Pedro aqui se identifica como um presbítero dentro da igreja. Depois nós temos André. Esse André, ele era irmão de Pedro, discípulo de João Batista. Há só um detalhe aqui, segundo a tradição, João, o apóstolo Pedro, ele morreu crucificado também, mas de cabeça para baixo. Segundo a tradição, Pedro se julgou, ele falou assim: não, eu não sou digno de morrer da mesma maneira que o meu mestre, e pediu para que virasse a sua cruz de cabeça para baixo. Isso aqui é apenas uma tradição, tá ok? Então não suba no púlpito para pregar como se isso fosse um fato verídico ou um fato comprovado. Tradição, nós apenas aprendemos e estudamos para nós aumentar o nosso conhecimento. Ok? Nós temos André, que era irmão de Pedro, discípulo de João Batista. Ele foi um dos primeiros seguidores de Jesus. A Bíblia nos mostra que foi André quem levou Pedro até Jesus. Então a Bíblia mostra isso. E também, segundo a tradição, este André, ele morreu crucificado também numa cruz em formato de X. Se você tirar carta numa autoescola do Brasil, você vai perceber que existe a cruz de Santo André naquelas plaquinhas. Quando você está diante de uma linha de trem, você vai perceber a cruz de Santo André, porque, segundo a tradição, ele morreu em uma cruz em formato de X. Depois nós temos Tiago, filho de Zebedeu, e Salomé. Esse era irmão de João, primo de Jesus. Era pescador, foi o primeiro apóstolo que morreu martirizado sobre Herodes. Depois nós temos João, o apóstolo amado, que era filho de Zebedeu e Salomé, portanto, irmão de Tiago, provavelmente primo de Jesus e conhecido como discípulo do amor. Junto com Pedro e Tiago, fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Esse João, ele escreveu o 4º evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. Segundo a história, ele foi o último dos 12 a morrer. Já morreu bem idoso, provavelmente com idade entre 95 a 100 anos, mais ou menos. Depois nós temos Felipe, que ele era de Betsaida, cidade de Pedro. Segundo as Escrituras, em João 1,4, Felipe foi quem levou Natanael a Jesus. E não deve ser confundido com Felipe, o evangelista. Isso é muito comum os irmãos confundirem, tá? Mas ele não é o Felipe que aparece em Atos 6, que era um dos diáconos, tá ok? Não confunda. Nós temos aqui a pessoa de Natanael, que eu mencionei. Ele levou Natanael a Jesus. Natanael já também era um dos discípulos. Mas observe aqui o versículo 2. Procura Natanael aí. Tem Natanael aí? Tem não, hein? Então nós temos 13 apóstolos, então. Aí complicou, hein? Aí complicou. Complica, né? O que acontece é que em Mateus não aparece o nome de Natanael, mas aparece o nome Bartolomeu. Bartolomeu era o que? O nome de Natanael? Não. Só para os irmãos entenderem aqui o que está acontecendo, o prefixo Bart, ele significa filho de. Então, esse Natanael, ele era filho de Ptolomeu. Então, quando você encontrar esse prefixo Bar, entenda que ele significa filho de. Nós temos o Bartimeu, nós temos Bar Jonas, Bar Jesus. Então, se eu quisesse falar que o meu filho, por exemplo, chamasse filho de Glauber, eu chamaria de Bar Glauber. Então, por isso nós temos o nome Bartolomeu aqui e não Natanael, mas são as mesmas pessoas. Agora sim ficou fácil de compreender.
Já que eu falei de Bartolomeu ou Natanael, eles eram amigos de Felipe, que era de Caná da Galileia e foi descrito por Jesus como um israelita sincero em quem não havia engano. Isso você pode comprovar em João capítulo 1. Depois nós temos a figura de Tomé, que era chamado de Dídimo. A palavra dídimo significa gêmeo. Muitas pessoas não sabem disso, mas significa gêmeo. Ele era voluntarioso. Ele queria morrer por Jesus, mas também duvidou, pois não creu na ressurreição do Senhor. Mas quando o Senhor o desafiou pessoalmente, então, finalmente, ele passou a crer. Nós temos a pessoa de Mateus, que é quem escreveu esse evangelho que nós estamos estudando, que era conhecido como Levi, o autor desse evangelho. Ele era um ex-publicano, como nós vimos no capítulo 9, provavelmente um homem culto que sabia o grego, o hebraico, o aramaico e o latim, porque ele precisava lidar com os romanos, então o latim era necessário, o aramaico foi a língua que foi influenciada pelos sírios, então os judeus falavam o aramaico mais do que o hebraico, e o grego, como nós aprendemos na introdução de Mateus, no período da helenização. Então esses idiomas eles eram muito fortes na época. E provavelmente Mateus ele tinha aptidão para falar todos esses idiomas. Temos Tiago, filho de Alfeu, também era chamado de Tiago o Menor. Por que ele era chamado de Tiago Menor? Provavelmente por causa da sua pequena estatura. Então ele era um pequenininho, um baixinho, um tampinha, então ele era chamado de Tiago o Menor. Temos Tadeu, que era conhecido como Judas Tadeu. Seu pai se chamava Tiago, mas não era nenhum dos apóstolos que tinham o mesmo nome. Não deve ser confundido com o autor da última carta que foi escrita por um dos irmãos do nosso Senhor Jesus. Então esse Tadeu, ou Judas Tadeu, ele não é o que escreveu a epístola. Aquele que escreveu aquela epístola é irmão do nosso Senhor Jesus. Temos Simão, o Zelote, que era um ex-cananita, ex-revolucionário. Esses zelotes eles eram extremamente nacionalistas e contrários ao domínio romano. Então viviam em constantes revoluções, rebeliões contra o Império Romano. E por último, o famoso Judas Iscariotes. Iscariotes também não é o seu sobrenome. Iscariotes é porque ele era natural da cidade de Quiriote. Então, Judas Iscariote, do sul, que era do sul de Hebron. Ele era o tesouro do grupo. Foi o traidor que vendeu Jesus por 30 moedas e, ao invés de se arrepender, buscou o suicídio. Tirou a própria vida. Então, nós temos aqui, nesse versículo 2, esses 12 apóstolos que apareceram aqui. Ok, irmão. Muito boa a explicação a respeito dos apóstolos e o significado de seus nomes. Muito boa essa do Bartolomeu, né? Muito boa essa. A respeito de Pedro, irmão, tem uma dúvida aqui, uma coisa que me deixa intrigado aqui a respeito do título, que ele mesmo se intitula presbítero, né? Mas como assim? Ele não era um apóstolo? O apóstolo não era alguém assim que hoje é considerado um cargo alto, assim, né? Afinal, ele era um apóstolo, mas não é porque ele se intitula presbítero, né? Como nós lemos agora em 1 Pedro, capítulo 5, né? E afinal de contas, ele também não foi aquele Pedro em que Jesus disse que em cima dessa pedra, você é Pedro, quer dizer pedra, né? Que fundou a igreja, né? A primeira menção da igreja na Bíblia. Por que ele mesmo se considera um presbítero? Essa sua mentalidade a respeito do presbítero, de que ele é uma função um pouco inferior ao pastor, ela é muito comum hoje em dia. Muitas pessoas acreditam que o presbítero ele é uma pessoa inferior ao pastor. Por exemplo, você tem na sua igreja, você é o pastor da igreja, e você tem ali um irmão que você olha para ele, ele já está ativo, ele está atuando, mas você fala, ainda não dá para o cara ser pastor. Aí o que você faz? Você coloca ele de presbítero. Ou seja, você é quase um pastor, você está chegando lá no pastorado ainda, mas você não está pronto ainda. Então você está aqui inferior. Falta um pouco para você alcançar o nível do pastor. Infelizmente, essa hierarquia ela é implantada
Na maioria das igrejas, vamos assim dizer, 98% da igreja protestante hoje aplica essa hierarquia. Mas é importante lembrar, Joel, que essa hierarquia não existe nas Escrituras. Então, quando Pedro diz que ele era presbítero, ele não estava se colocando numa posição inferior aos dos pastores. Muito pelo contrário, ele estava se igualando aos pastores. Tem mais, eu vou piorar um pouquinho a situação. E se eu falar que alguém era bispo? Aí pronto, aí você vai colocar o bispo aonde? Ó? Acima do pastor, não é verdade? O bispo, ele tá quase ali um Jesus Cristo ali, abaixo de Jesus Cristo vem o bispo, né? Mais ou menos assim. Pois é, então agora complicou meio campo. Temos lá o bispo, depois do bispo o pastor e depois do pastor o presbítero. E para complicar ainda mais, abaixo do presbítero nós temos os diáconos. Né? Hoje a função diaconal ela é perdida. Hoje ninguém sabe o que um diácono faz. O diácono aí serve só para tocar lâmpada e o diácono ele é um aspirante ao presbitério. É aquele irmão que esforçado, ele não dá para o presbiterato ainda, não dá para ser presbítero. Você fala, então deixa quieto, coloca ele aqui no diaconato, vai servindo aí. Se algum dia você crescer, então você vai ser o presbítero, você vai subindo de patente, né? Vamos assim dizer, como se fosse um exército. E o bispo, então, a gente imagina aquele cabeça, o superior de tudo isso. Tudo isso aqui, bispo, presbítero e pastor, esses três títulos, eles designam a mesma pessoa. São três títulos que representam a mesma pessoa, a pessoa do pastor. O que acontece é que as palavras usadas para bispo e presbítero, elas têm significados no grego. E elas foram usadas para mostrar que o pastor ele tem a qualidade do bispo e a qualidade do presbítero. E vamos entender então o que significa a palavra bispo ou a palavra episcopos do grego. A palavra bispo ela tem a ideia de supervisor. Isso significa que o pastor ele tem que supervisionar o que está acontecendo, ele tem que supervisionar a igreja. Ele não pode deixar que a igreja caminhe por sua própria vontade. Então, a palavra bispo significa supervisor. É isso que você deve esperar do seu pastor, que ele supervisione a igreja, que ele supervisione o que é ensinado nas salinhas, que ele supervisione o que é pregado pelas suas ovelhas. Ele tem que ser um supervisor para ver se a igreja está andando nos conformes das Escrituras. Essa é a função do pastor. Só que também o pastor ele é um presbítero. E a palavra presbítero significa ancião, velho, idoso. Agora complicou tudo porque nós temos a pessoa de Timóteo. E segundo o que a Bíblia nos mostra, Timóteo ele não era velho. Timóteo era novo. Então não posso ser um pastor se eu não for velho. Se a palavra presbítero significa ancião, a partir de quantos anos então eu posso ser um pastor ou um presbítero ou um bispo, que é a mesma coisa? A ideia da palavra ancião aqui não é mostrar a idade necessária para alguém se tornar pastor. A palavra presbítero, que significa ancião, ela está nos remetendo aos anciões que viviam na época de Cristo. Esses anciões aqui, eles ficavam na porta da cidade e eles eram consultados para tomar decisões. Eles eram uma espécie de juízes. Eles julgavam a respeito das questões. Então as pessoas chegavam diante dos presbíteros, ou dos anciões, e apresentavam ali as suas causas, e eles tinham que fazer juízo, julgamento. Olha, isso está errado, isso está certo, então é assim que funciona a coisa. Então a função do pastor também é essa, ele é um juiz. Muitas ovelhas apresentam diante do pastor causas para ele resolver, problemas para ele resolver, e ele tem que agir como um juiz. Lembro-me de uma história que um pastor contou, que certa vez uma irmã apresentou queixa a respeito de outra irmã. E a queixa foi o seguinte: essa irmã estava indignada porque essa outra irmã havia respondido a ela através de um e-mail.
E ela disse, não, isso está errado. Você deveria falar comigo pessoalmente. Eu não admito que você escreva. A escrita para mim não é válido. Então essas duas irmãs chegaram diante do pastor, ou seja, agora o pastor está com a responsabilidade de um ancião, de julgar. E diante desse pastor, então elas apresentaram a causa e esse pastor disse o seguinte, olha, isso que a irmã está acusando não procede. A irmã está totalmente errada. A irmã ficou brava, não, mas por que ela deveria ter escrito? Não deveria ter escrito, ela deveria ter me ligado, e a escrita não é válida. Aí, então esse pastor falou assim, minha irmã, acho que você está equivocada, porque Deus quis se comunicar conosco e Ele deixou tudo escrito. Ele não mandou e-mail para ela, ele não te ligou, ele não falou com você pessoalmente, ele deixou as escrituras em escrito. Então a escrita também é válido para a comunicação. O apóstolo Paulo tinha problemas na igreja. O que ele fazia? Escreveu uma carta. Então a escrita é válida. E a irmã então caiu em si e falou, puxa, perdão, eu errei. E acabou pedindo perdão e se acertaram. Então aqui o presbítero, ou pastor, ele agiu como um juiz, como um ancião. Então esses títulos que nós temos, bispo, presbítero e pastor, significa a mesma coisa. Todos relacionados à mesma pessoa. Não existe essa hierarquia nas escrituras. Posteriormente, a igreja depois adotou esse tipo de hierarquia, elegendo para si bispos ou pessoas que supervisionassem outros pastores, mas isso tomou um rumo totalmente extra-escriturístico, em que não temos base nenhuma. Ok, já? Agora ficou direitinho, agora deu para compreender bem a questão do... Então, não existe hierarquia. Todos eles querem dizer a mesma coisa. Um apóstolo, já que mencionamos o apostolado agora, os apóstolos, esse título apóstolo, será que ele ainda existe ainda nos dias de hoje? Só nos tempos de Jesus? Qual o significado dessa palavra apóstolo? Assim, o que o irmão tem para dizer para nós a respeito do apóstolo? Essa pergunta ela é interessante porque o que nós observamos o surgimento de muitos apóstolos. Nós temos diversos apóstolos nessas últimas décadas que você não via, se você voltasse a 20 anos atrás, você não via esse tipo de movimento. Primeiro, vamos entender o que significa a palavra apóstolo. A palavra apóstolo, ela basicamente significa mensageiro. Então, primeiramente, não temos problemas com a palavra apóstolo. Se eu quisesse chamar alguém de apóstolo, quem que seria um apóstolo hoje em dia? Será que seria aquele pastor que está à frente de uma mega igreja ganhando milhões de reais, que fica no seu escritorinho com ar-condicionado ali? Será que ele seria um apóstolo? Não. Se eu quisesse usar a palavra apóstolo para alguém, eu deveria me direcionar àquele missionário, aquele mensageiro, aquele que está no campo levando a mensagem, implantando a igreja. Só que, por causa do mau uso da palavra apóstolo nos dias de hoje, então nós evitamos de usar esse termo, nós não usamos esse termo, certo? Quando nós olhamos aos 12 apóstolos, esquecendo agora simplesmente do significado da palavra, mas olhando para os 12 apóstolos, a sua função, o seu ministério como apóstolo, quando nós olhamos para eles, nós temos que entender que o ministério apostólico, como os dos discípulos, eles não são possíveis no dia de hoje. Pela simples razão. Na carta de Paulo aos Coríntios, a igreja estava questionando, alguns falsos mestres, na verdade, estavam questionando a autoridade do apóstolo Paulo, falando que ele não era apóstolo. Olha, Paulo não serve para ser apóstolo, ele é um falso apóstolo, e essa foi a acusação feita a Paulo. E Paulo então vai mostrar que ele se enquadra perfeitamente na característica de um apóstolo. E ele vai citar as provas disso. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar essas provas que o apóstolo Paulo vai mencionar e você tem que submeter
os atuais apóstolos para ver se eles passam nesse teste. Vocês vão perceber que nenhum deles passa. Qual que era a prova? Qual era a prova do apostolado de Paulo? Paulo nos mostra que para que alguém fosse considerado apóstolo, tinha que ter duas condições básicas. E essas condições são, primeiro, ter visto Cristo ressurreto. Essa era a primeira condição para alguém ser apóstolo. Segundo, ter sido comissionado pelo próprio Cristo. Ter sido chamado para ser apóstolo. Tanto que você vai perceber que Paulo, na maioria das suas cartas, ele começa como Paulo, chamado para ser apóstolo. Ele vai mostrar isso. Então essas duas condições, essas duas características de um apóstolo faz com que não seja mais possível ter apóstolo nos dias de hoje. Porque, vamos lá, Baldomiro Santiago não viu Cristo ressurreto e não foi comissionado por ele. Não tem como isso acontecer. Então, quando nós olhamos para a função apostólica, nós entendemos que ela se encerrou com o apóstolo Paulo, que foi o último apóstolo, que é chamado de apóstolo abortivo, ou seja, aquele apóstolo tardio que surgiu depois dali dos 12 apóstolos. Então, entendendo a palavra apóstolo, significa mensageiro, mas a função apostólica, ela não pode ser exercida mais nos dias de hoje, porque ela se restringe aos apóstolos, até o apóstolo Paulo. Ok, muito bem explicado. Obrigado, irmão, pela excelente explicação. Bom, agora nós vamos falar a respeito dos 12. Versículo 5 diz: Jesus enviou os 12 com a seguinte seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Versículo 6. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Como assim, irmão? Então, o que significa isso? Quer dizer que Jesus ele veio somente para os judeus? É isso que quer dizer o versículo 5? Parece um pouco contraditório, né? Porque em Mateus 28:19, Jesus diz aos seus discípulos para que eles façam discípulos de todas as nações. Certo? Ele não está falando que ele deveria fazer discípulos somente da nação de Israel. Se você observar Isaías 49:6, até mesmo esse profeta, ele declara que Jesus ele seria a luz para os gentios. E agora Jesus está falando para eles não ir para os judeus. Qual que é a solução? Qual é a resposta para isso aqui? Bom, tais ordens aparentemente contraditórias, elas se referem a dois períodos distintos, não estão se referindo ao mesmo período. É verdade que a missão original de Jesus, ela foi para os judeus. Lembra que o apóstolo Paulo fala disso também na carta dos Romanos, que o evangelho ele era primeiro dos judeus e também do grego. Então, o evangelho, por ordem cronológica, primeiramente deveria vir aos judeus. E nós estamos nesse período em que o evangelho está chegando. O que ia acontecer? Hoje, quando nós olhamos para trás, nós vimos que primeiro o evangelho veio aos judeus, os judeus rejeitaram, como nós observamos em João 1,11, veio para que eram seus, os seus não receberam. Então, cronologicamente, isso deveria acontecer e, posteriormente, então, as portas se abririam para os gentios. O que acontece aqui é que nós estamos no período cronológico, nós estamos no momento em que o evangelho está chegando, o evangelho do reino está sendo proclamado. E, de acordo com as escrituras, ele deveria vir primeiro para o seu povo. E assim, depois que o seu povo rejeitou, depois que o seu povo crucificou, então Jesus se volta para as outras nações, cumprindo assim as profecias relacionadas aos gentios. Então, o que nós temos aqui é só uma questão cronológica. Nós estamos no momento em que o reino de Deus está chegando aos homens, e esse reino, esse Messias, obviamente, deveria vir primeiro para o seu povo. É certo que mesmo tendo sido a missão de Jesus oficialmente para os judeus, mesmo ele tendo vindo oficialmente para os judeus, é importante lembrar que Jesus não negligenciou os gentios.
Ele não abandonou os gentios por completo. Lembra que Jesus curou a filha da mulher Ciro-Fenícia em Marcos 7, 24? Nós vimos que também em João capítulo 4 ele saiu para ministrar uma mulher samaritana, e aqui no texto que nós lemos, ele proibiu que eles passassem a Samaria, e Jesus foi até a cidade de Samaria, no poço, pedir água para aquela mulher. Então observe que ele não negligenciou os gentios, e portanto é apenas uma questão de cronologia e não uma contradição em si. O versículo 8 segue dizendo: curem os enfermos. Jesus então dando ordem aos seus apóstolos, ele diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça e deem de graça. É um texto bem interessante, uma ordem de Jesus aos seus apóstolos, mostrando para eles que a mesma coisa que Cristo tinha realizado no capítulo 8, no capítulo 9, agora eles estavam sendo dotados do mesmo poder para realizar os mesmos prodígios. Ok, irmão. Vemos aqui nesse versículo 8 aqui, os apóstolos, né, os discípulos de Jesus curando, purificando leprosos, expulsando demônios. Mas nós podemos aplicar também esse texto aqui a nós no dia de hoje? Será que hoje em dia nós ainda podemos ressuscitar mortos, expulsar demônios, né, realizar esses milagres que os apóstolos também realizaram? Primeiro, antes de mais nada, deixar bem claro que nós cremos que Deus pode ainda curar os enfermos, Deus pode ressuscitar mortos, expelir demônios, Deus pode fazer tudo isso aqui que Ele fez no passado e que os apóstolos fizeram também. Entretanto, lembra que nós estudamos no capítulo 8 e no capítulo 9 que o fato de Jesus realizar essas curas e o fato de Jesus ressuscitar mortos, isso era apenas um atestado da sua messianidade, era apenas uma comprovação de que ele de fato era o Messias. Então ele realizou, cumprindo a profecia de Isaías 53, que ele levaria sobre si as enfermidades. Então, segundo essa profecia, o Messias deveria curar as pessoas, e isso servia de sinal de que ele era o Messias. Agora, o Messias está delegando aos seus apóstolos que eles realizem a mesma coisa. E essas curas, ressurreições e expulsões de demônios, nos apóstolos, significaria apenas uma comprovação da autoridade dos apóstolos. Como é que os apóstolos comprovavam sua autoridade? Através de cura de enfermos e de ressurreição de mortos. Era dessa maneira que os apóstolos comprovaram que eles de fato eram apóstolos do Messias. Você vai perceber posteriormente nas Escrituras que depois de um tempo, quando eles já eram reconhecidos como apóstolos, já não havia mais tanta dúvida assim, você vai perceber que essa influência, esse poder de curar, esse poder de ressuscitar os mortos, ele gradativamente vai diminuindo no Novo Testamento. E nós observamos que até mesmo o apóstolo Paulo, segundo os estudiosos, ele provavelmente tinha algum tipo de enfermidade que nós não temos muita certeza, talvez uma enfermidade nas vistas, nós não temos certeza disso, mas é certo que ele tinha algum tipo de dificuldade relacionada à sua saúde. Nós observamos também que o apóstolo Paulo diz a Timóteo para que ele tomasse vinho por causa das suas constantes enfermidades. Então Paulo poderia simplesmente curá-lo, e Paulo não fez isso, pediu para que ele tomasse o medicamento disponível na época. Vale lembrar que um dos companheiros do apóstolo Paulo era Lucas, e Paulo nunca falou para ele: fica de boa aí, Lucas, não precisa vir comigo não, que eu estou tranquilo, Deus vai me curar, Deus vai curar qualquer um. Não, ele permitiu que um médico andasse com você. Então, de alguma maneira, esse dom, esse poder de curar e ressuscitar os mortos foi gradativamente diminuído. Não foi extinto, entenda uma coisa, não estamos falando que não existe mais,
Deus pode ressuscitar mortos, Deus pode curar os enfermos, conforme nós já temos percebido, mas não com essa intensidade que nós estamos vendo aqui no texto. Alguém pode ler esse texto descuidadosamente e aplicar isso, curem os enfermos. Então vá no hospital e querer curar todo mundo, vá no cemitério e tente ressuscitar todo mundo. Isso não vai funcionar, a coisa não vai funcionar dessa maneira, porque isso foi algo direcionado aos apóstolos com uma finalidade específica, comprovar a autoridade dos apóstolos, tá ok? Ok. Porque hoje em dia nós vemos muito isso nas igrejas, né? Muitas pessoas, né? E além delas pedirem a cura, elas exigem, né? É uma coisa assim meio que, faz aí Deus, né? Eu tô ordenando aqui, ó, né? Eu ordeno, né? Como é que usa aquela palavra? Eu determino, né? Que é a cura em nome de Jesus, né? Engraçado, né? Como é que eles fazem isso hoje em dia? Se o próprio apóstolo Paulo, né? Comissionado pelo próprio Senhor Jesus, ele mesmo não determinou a sua cura. Ele pediu a cura para Deus, né? Como é que pode? Que situação que chegou às igrejas nos dias de hoje? Pois é, uma frase que eu ouvi é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora o homem quer criar Deus à sua imagem e semelhança. Então o homem ele olha para Deus, ele imagina um Papai Noel e ele cria Deus na mente dele dessa forma, né? Um Deus que está ali simplesmente para atender os seus pedidos. Talvez um gênio da lâmpada, né? Que você esfrega lá e faz os seus pedidos. Só que o gênio da lâmpada você tinha direito a 3 pedidos. No caso de Deus, o povo não cansa de pedir e pede como se Deus fosse obrigado a realizar. Então, o Deus das Escrituras, Jesus, ele é um ótimo exemplo para nós a respeito disso. Na sua oração que ele diz, seja feita a tua vontade. Jesus disse isso. O próprio Deus ensinou a orar dessa maneira. Eu já disse isso aqui, R.R. Soares, certa vez, disse que se você mencionar essa frase em sua oração, ele fala, já era, aí você perdeu tudo. Senhor, eu quero viajar para o Brasil, mas seja feito sua vontade. Já era, você não vai viajar de maneira nenhuma. Segundo ele, isso é uma falta de fé. Na verdade, isso é uma falta de conhecimento dele, né? Não é falta de fé de quem ora assim, não. Ele está simplesmente dizendo que o próprio Deus não teve fé. Isso é uma loucura. Ele está dizendo que o próprio apóstolo Paulo não teve fé, né? Porque não foi curado, né? Coitado. Então, é complicado. Vou dar um salto agora, porque nosso horário também já está se esgotando. Vou dar um salto lá para o versículo 35, que eu acho um pouco interessante. No versículo 35, Jesus diz assim, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sua sogra. Bom, nora contra a sogra já não é difícil, né? E o 36. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Depois ele, se não me engano, ele segue dizendo... 36, cadê? É isso mesmo. O 34. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Texto bem interessante e bem assustador, né? Muito assustador, irmão. Porque como assim Jesus ele veio para trazer espada? Parece meio contraditório, porque tem uns versículos que diz que Jesus ele afirma ele ser o príncipe da paz, né? Eu vim para trazer paz, a minha paz eu vos dou, né? Então parece que fica meio contraditório com esse versículo aqui do capítulo 10 de Mateus, né? Afinal, ele veio trazer paz ou guerra? Quem já está querendo guerrear comigo aqui? Para com isso aí, rapaz. O que a gente tem que fazer aqui já é uma distinção entre o propósito da vinda de Cristo. Então, Cristo tem um propósito. A sua vinda na Terra tem um propósito. Qual que é o propósito? Trazer paz. Só que há as decorrências também a respeito da sua vinda. Então, nós temos que fazer uma distinção entre o propósito e as decorrências da sua vinda. O propósito da sua vinda era estabelecer a paz. Tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos 5,1, diz isso, que ele veio trazer paz, certo? E em Filipenses 4,7 também mostra que Cristo veio estabelecer a paz. Que paz é essa? Vale lembrar que nós, por causa da nossa condição pecaminosa, nós éramos totalmente inimigos de Deus e nós estávamos em guerra com Deus, pela nossa natureza caída.
E a missão de Cristo, ou seja, o propósito da sua vinda foi trazer paz, ou seja, reconciliação entre o homem e Deus. Essa palavra paz aqui, ela é usada quando você fala em paz, você pensa numa pombinha, naquelas entidades que estão lutando contra a guerra, você pensa nesse tipo de coisa. Só que no período bíblico, por exemplo, havia duas nações que estavam ali inimigas uma da outra. E, por exemplo, se eu fosse um rei e fosse atacar você, Joel, eu chegaria e faria uma proposta para você. Olha, eu vou te atacar. Entretanto, minha paz custa 10 quilos de ouro. 10 quilos de ouro é o valor da minha paz. Não tem, não. Vai comprar minha paz? Não. Então eu guerreava contra você. Porque você era meu inimigo. Então nós estávamos sem paz. Então Cristo, ele veio trazer paz entre nós e Deus. Nós estávamos em guerra contra Deus porque nós éramos inimigos de Deus. Só que o que nós entendemos é que quando esse propósito da vinda de Cristo se estabelece em nós, ou seja, quando ele faz essa paz, ele reconcilia nós com o próprio Deus, nós vamos então sofrer algumas consequências disso. As consequências que por causa disso, por causa dessa atitude de você se voltar para Deus, principalmente na cultura hebraica, na cultura judaica da época, se você abandonasse o judaísmo e se voltasse para vamos assim dizer, uma nova religião que estava aparentemente surgindo, no caso do cristianismo, evidentemente seu pai o abandonaria, sua mãe se voltaria contra você e até mesmo seu pai o entregaria para morrer, para ser preso. Isso era algo muito comum e foi algo que aconteceu muito na época de Cristo, porque era inadmissível que alguém que fosse criado na cultura judaica, debaixo da lei judaica, de repente estivesse se voltando para um novo segmento que aos olhos deles eram errados. Então as decorrências dessa vinda de Cristo, ela trouxe guerras, dificuldade. E quando Jesus está dizendo isso, olha, eu vim trazer espada, ele está mostrando exatamente isso. A paz que eu venho trazer de reconciliação com vocês e Deus, isso vai gerar alguns resultados. E os resultados serão que a mãe de vocês se levantarão, a sogra, o pai, os seus irmãos, todos da sua própria família se tornarão seus inimigos. Ok? Então, rapaz, eu irmão falando agora, até lembrei que hoje em dia, se você olhar para o mundo, para as outras nações, isso não é tão difícil de você confirmar isso daí, principalmente naqueles países do Oriente Médio, ali, né? Ali no Afeganistão, no Iraque. No Brasil até que nós não vamos ver muito isso daí. Pode até acontecer nesses casos, mas ali naqueles países do Oriente Médio ali, se um filho ali que foi criado desde pequenininho, né? Ali no muçulmano e tal, ali, aí se ele resolve falar pro pai dele que ele vai virar um cristão, eu acho que o pai dele é capaz até de matar ele, não é não? No Oriente Médio, a morte ela acontece imediatamente, né? Se alguém admitir que é um cristão, se não negar Cristo, vai morrer certamente. Mas a gente pensa que isso é somente coisa de outros países, do islamismo, mas não. No Nordeste brasileiro, isso acontece de montão. O Nordeste brasileiro é um estado fortemente católico e eu tenho, às vezes, faz tempo que não, mas antigamente eu recebia notícias de pessoas que estavam ali sendo torturadas por causa da sua fé. Os pais, quando descobriam que seus filhos se tornavam crentes, né, porque não cristãos, porque eles já são cristãos, mas se tornavam protestantes, então havia espancamento, a criança ou o filho era jogado para fora de casa, era posto na rua, e algumas igrejas até quando eu recebia esse noticiário assim, estava pedindo ajuda, apoio financeiro para sustentar esses cristãos, esses convertidos ao protestantismo, porque eles tinham sido rejeitados pela sua família inteira. Então uma perseguição dentro do nosso próprio país. Então não é coisa dos islãs, simplesmente não. É uma coisa real. Às vezes nós pensamos que essa perseguição é perseguição física, mas há também aquelas perseguições que não são físicas, são perseguições emocionais. Seus pais viram as costas para vocês, ou seja, você era aquele filho
que ele sempre chamava para participar das festas. De repente você já não é mais aquele filho que está presente em tudo, já não te chama para mais nada, simplesmente porque você virou um cristão, às vezes fica publicando coisas para te atacar no Facebook. Então existe algum outro grau de perseguição também porque nós nos tornamos cristãos. E isso é totalmente compreensível, né? Totalmente compreensível, porque eles ainda estão em guerra com Deus e, portanto, em guerra com os filhos de Deus também, que somos nós. Então isso é bem compreensível. Então, se você está passando por algum tipo de perseguição, o que eu tenho para dizer para você é: persevera até o final. Porque Deus estabeleceu a paz entre você e ele, e isso que importa. Paz entre os homens é simplesmente uma coisa secundária. Se não for possível, se tiver que haver guerra, perseguição, que isso aconteça. Mas que você entenda que você tem paz com Deus e isso te dá tranquilidade para você repousar a sua cabeça, dormir e ficar totalmente confiante em Deus. Agora sim, então, entendemos o verdadeiro significado dessa paz que Cristo veio trazer, né? Porque se nós entendemos que ele veio trazer essa paz de que o mundo aí fora aí propaga aí, essa paz mundial sem guerras, aí fica meio complicado, né? Porque a gente vê que não há um dia sequer que um país não entre em guerra contra o outro aí, né? Então, essa paz que Jesus trouxe, então onde é que ela tá, né? Porque nós não vemos essa paz aí no mundo aí fora, não é verdade? O próprio Jesus disse, né? A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Então a paz que Jesus veio proporcionar não é a paz que o mundo oferece, é uma paz tanto quanto diferente, né? Então, esperar essa paz que aconteça, né? Essa paz entre o Oriente Médio, entre as nações, entender que essa é a paz de Jesus, então nós somos muito superficiais, né? Então nós temos que entender que a paz que Jesus ofereceu é a paz entre o homem e Deus. Pois é, então nós vamos ficar por aqui. Obrigado, irmãos. E não se esqueçam, com qualquer pergunta, dúvida que os irmãos tiverem, entre lá na outra sala, Instituto Bíblico Voxer, faça lá as suas perguntas. Não deixe de perguntar. Leia também esse capítulo de Mateus. Qualquer dúvida, esteja colocando lá na outra sala. Ok, irmãos? E fiquem na paz de Cristo. E até mais, até o próximo estudo.